Cuidado para não padronizar aquilo que está errado na tua empresa. Isso é um cuidado que tem que ter mesmo, Cris, porque se eu padronizo o que está errado na minha empresa, eu vou ter um grande problema. Qual que é o problema? Eu vou profissionalizar o caos na minha empresa. Isso não pode acontecer de jeito nenhuma. A gente tem que profissionalizar a empresa, profissionalizar o funcionamento, profissionalizar a estrutura, o jeito de fazer as coisas, mas não a bagunça. Concorda comigo? Plenamente. Se você padronizar o caos da empresa, como é que o empresário vai conseguir estar no estratégico enquanto a equipe está no operacional e os líderes no tático? De forma alguma. De forma alguma. E isso é um negócio, assim, Cris, que é muito comum, tá? É muito comum. Olha só, semana passada eu peguei um caso que eu estava falando com uma membro ali do Strates. A gente estava fazendo num dos encontros, a gente estava olhando alguns processos. Ela chegou para mim e me trouxe um processo de cobrança, Cris. Cobrança de inadimplente. E aí eu comecei a perguntar, tá, mas para que é essa cobrança? Não, essa cobrança que eu quero cobrar aquelas pessoas que ficam de pagar e não pagam. Então o processo ia prever que a cada 30 dias depois da compra ia verificar se a pessoa pagou, se não pagou, para alguém ir atrás dessas pessoas e cobrar. Legal. Até aí tá certo, Até não aí tá tá? certo, tudo ok. Só que olha só, o negócio dela é um supermercado. Supermercado, geralmente, você compra cartão de crédito, Pix ou dinheiro, ou cartão próprio do supermercado. Esse é o normal. Agora, no mercado dela, não. No mercado dela, algumas pessoas mais privilegiadas, em torno de 600 pessoas, mais ou menos. Ah, só 600? Só 600. 600 pessoas trabalham no seguinte roteiro. Compram durante o mês inteiro, viram o mês, as pessoas vão lá pagar quando querem. Tá, mas isso é a mesma coisa que era da época da caderneta lá nos mercadinhos de interior? Foi o que eu falei, meu avô tinha um mercadinho desses aí, era na cadernetinha, anotava ali pronto. Então veja bem, qual que era o problema dela? Qual que era a dor? A dor é que algumas pessoas vinham, pagavam direitinho, outras não. Passavam, tipo assim, compravam dia 1º de maio, vão pagar lá dia 30 de junho. Então olha o prejuízo que é para um negócio que tem uma margem baixinha, operar desse jeito. O giro ficava no dinheiro que as pessoas não pagavam, porque na época da cadernetinha, aquela lá de antigamente, as pessoas viravam um mês e iam lá e pagavam. Tudo bem? Claro. Mas daí os clientes Normal. lá, no caso do supermercado, demoravam 60, desde a primeira compra, podiam levar até 60 dias para pagar. Quando não passava disso, tá? Mas então o que acontece? O problema dela é processo ou é formato de trabalho? É formato de trabalho. Formato de trabalho. Não, peraí, a gente tem que regrar isso de alguma forma. Primeiro lugar, uma das coisas importantes assim, vamos olhar o mercado grande, foi o que eu falei para ela, o grandão, aquele que tem rede, tem 5, 10, 20, 30 lojas. Nesse cara, você compra crédito? A maioria não compra, não te dá crédito. Ah, mas eu sou pequeno, esses clientes estão acostumados, estão comigo há ano. Tudo bem. Então se estabelece um novo padrão. As pessoas fecham o mês, fechou o mês de compra, assinando bonitinho, você vai emitir um boleto para dia 5, dia 10, o dia que for mais conveniente para você e tá tudo certo. Então não adianta, o que eu tô querendo falar com isso? É uma questão de posicionamento. Não adianta eu definir um processo, eu definir um padrão para um negócio que não funciona, Cris. Um negócio que a questão dela não é padronizar, a questão é impedir que aquilo acontecesse. Ou seja, muda o modelo de venda, muda o formato de venda. Sabe o que eu fiquei mais incomodada com essa história? Você falou assim, ó, enquanto é pequeno, só que ela já tem 2 supermercados e não são tão pequenos assim. Então tá crescendo e tá crescendo do jeito que era quando era pequenininho. Mas aí você volta para um ponto importante, tá? O que é o jeito certo de uma empresa? O jeito certo de uma empresa é eu já pensar como grande. Uma empresa nasceu, ela tem que pensar como grande, tá? E o dia que eu for grande, como que vai ser? Então já começa a pensar grande, já começa a agir como grande, já começa a criar processos, criar uma cultura de empresa grande. Porque senão, qual que é o problema? Quando você acostuma o teu cliente de um jeito e você quer mudar aquele jeito, dificilmente ele aceita. Então você gera esses estresses. E aí eu até comentei com ela, provavelmente tem gente que só compra com você por conta disso, por conta dessa facilidade. Essas pessoas não estão preocupadas com você, elas estão preocupadas com o umbigo dela. Ah, Campa, mas se eu cortar isso, alguma dessas pessoas vão parar de comprar comigo. Tudo bem? O que você perde se não estão pagando mesmo?
Pelo menos não perde a Não mercadoria perde e a mercadoria. deixa para vender para o outro que aí vai ter mercadoria no supermercado para poder vender para outro cliente que paga direitinho. Exatamente. Então, há casos assim, ó, que, pô, não adianta eu querer organizar um negócio que não funciona. Não adianta eu querer padronizar um negócio que não funciona. Eu padronizo o quê? O que é padronizar? Padronizar é eu simplesmente pegar aquilo que funciona, aquilo que dá resultado, e eu multiplicar e melhorar. Isso é padronizar. E é também eu pegar aquilo que não funciona e eliminar. Isso faz parte do dia a dia. Muitas vezes tem que reestruturar aquele setor, reestruturar aquela forma de trabalhar daquilo que está sendo feito para evitar dor de cabeça no futuro e o dinheiro ficar dentro da empresa. Ou é aquela história, por que eu falo do dinheiro ficar dentro da empresa? Que muitas vezes o empresário se sente um distribuidor. Entra um faturamento alto, mas ele pega aquele faturamento alto e distribui para todas as pessoas ou nem recebeu porque ficou lá na mão do cliente. Então ele está sendo um distribuidor. No momento que você recebe direitinho, que vende direitinho, que o trabalho está funcionando direitinho, o dinheiro fica dentro da empresa, pode ser reinvestido e faz o crescimento da empresa. Exatamente. Por isso que a gente não mede o resultado de uma empresa pelo faturamento. A gente mede pelo lucro e pelo patrimônio que está sendo gerado, né? Mas aí, então, pegando esse caso, Cris, é algo que é muito comum. Os empresários têm algo na empresa que não está funcionando como deveria ou nem deveria ter uma determinada tarefa, uma determinada função, alguma coisa e querem simplesmente padronizar isso. E quando eu padronizo o erro, o que eu estou fazendo indiretamente? Eu estou gerando mais erro ainda. Eu estou simplesmente padronizando uma forma errada de fazer. Eu estou criando uma cultura. Isso está errado, mas a gente vai errar de um jeito padronizado. Tem alguma lógica em fazer um negócio desses? De jeito algum. De jeito algum. Se a pessoa vai padronizar o erro, vai crescer os problemas, crescer os incêndios, aí gera aquela dor do crescimento que diz assim: eu não quero crescer a minha empresa, porque se eu crescer, crescem os problemas. Então eu vou ficar pequeno porque daí não dói. Mas na verdade, não é o crescimento que dói. O crescimento desordenado de forma errada é que vai fazer a dor existir. No momento que a empresa está estruturada, que está fazendo do jeito certinho ali, que a pessoa está enxergando o que ela precisa fazer para a empresa ter uma estrutura que vai poder crescer de forma ordenada, sustentável e de maneira realmente organizada, é ali que ela vai poder fazer o trabalho dele de empresário ou dela de empresário e a empresa vai crescer e vai aparecer, vai ter 2, 3, 4 unidades sem o dono sofrer. Se eu não sofrer, nesse caso, assim, quando eu padronizo o erro, eu estou gerando também mais prejuízo para minha empresa. Pense esse caso dela. Imagina o seguinte, imagina que ela normatiza isso num processo. Tá, como eu vou cobrar esse tipo de pessoa? E continua ampliando isso. E de repente abre mais 3, 4, 5 supermercados e todos fazendo desse jeito. Todos abrindo mais clientes e abrindo essa caderneta para esses clientes e tendo que cobrar esses clientes. Cobrar 2.000 clientes inadimplentes. 2.000, 3.000, mais pessoas para o processo de cobrança, mais dinheiro que fica, mais mercadoria que deixa de circular, porque foi normatizado algo que é para ser, que não era nem para ter, mas foi normatizado, foi padronizado o jeito de agir. Então eu estou criando a cultura do erro. Só que esse é um caso. Agora imagina na rotina, você tem uma série de coisas que não deveriam ser feitas na empresa, que estão gerando prejuízo e você está padronizando esses erros. Quanto que isso a longo prazo vai gerar de problemas para uma empresa? Vai causar de problema numa operação. Sabe o que eu acho mais legal de tudo isso? Ainda bem que ela está no Strates. Porque aí ela tem você para poder ajudar e a gente todo, né, toda a equipe da Viva Positivamente para poder ajudar ela a enxergar a empresa de maneira correta. Não é só a questão de normatizar uma cobrança de cliente inadimplente ou de fazer a coisa funcionar. É aprender a pensar como empresário de verdade. Aprender a estruturar a empresa para gerar dinheiro, gerar renda e fazer com que o negócio seja sustentável de verdade. Fazer um crescimento que seja bom. E aí o empresário ter paz. Uma das maiores coisas que os empresários pedem é paz. Paz. Poder dormir. É que quando você cria essa cultura de você fazer pausas estratégicas e olhar o teu negócio, você consegue perceber
O que tem no meu negócio que não está funcionando? O que tem no meu negócio que poderia funcionar melhor? O que tem que poderia ser mais ágil? O que tem que poderia ser mais eficiente? O que tem que poderia fazer em menor tempo, com menos recurso, com menos pessoas, com menos dependência? E isso é um exercício que tem que estar presente na rotina do empresário quando ele tem essa postura e ele entende que o lugar dele é no estratégico, não é na operação. Aí você consegue melhorar, você consegue agilizar. E a gente convida você que está assistindo a gente a fazer pausas estratégicas na tua empresa, a pensar o que pode ser melhorado, a respirar um pouco, beber um gole de água e dizer assim, o que eu posso fazer para melhorar a minha empresa hoje? Isto é uma pausa estratégica. Compartilha com outros empresários. Curte, porque aí o algoritmo do nosso YouTube vai distribuir, vai mostrar, recomendar para muito mais gente. E é isso que nós queremos, fazer a vida dos empresários ser melhor. O nosso forte abraço e o desejo que você viva Positivamente.